Muito obrigada. Obrigada, senhora presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Falo pela liderança do meu partido, o PMDB, porque há 100 anos, no dia 21 de junho de 1917, nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o advogado e político brasileiro Wilson Barbosa Martins. Este político sul-mato-grossense, campograndense, que é até hoje lembrado e reconhecido como um dos maiores homens públicos do meu estado. Reconhecido pelo povo brasileiro e pelo povo sul-mato-grossense pela sua seriedade, pela sua honestidade, pela sua ética, pela sua responsabilidade para com o estado de Mato Grosso do Sul e para com o Brasil. Pensamos eu, o senador Valdemir Moca e o senador Pedro Chaves, de fazer uma sessão solene comemorando os seus 100 anos de vida. Senhora presidente, mas diante do seu estado de saúde frágil, embora extremamente lúcido, que impede o Dr. Wilson de estar aqui presente, ficamos restritos ao discurso e a homenagens que teremos não só hoje, como também na segunda-feira na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul. Pensei eu, hoje, antes de vir a esta casa, o que poderia dizer deste grande homem público que já não tenha sido dito ou escrito. Quando fui surpreendida por uma matéria muito bem elaborada e publicada num site do Estado de Mato Grosso do Sul, Campo Grande News, feita pelo jornalista Eduardo Fregato, ao entrevistar a sua filha. E ali, vendo o depoimento, a entrevista de sua filha mais velha, Thaís Martins, vi que aqui, nesta reportagem, estava refletida toda a história de vida, não só do homem público estadista, mas do homem, Dr. Wilson Barbosa Martins. Por isso eu peço vênia para rapidamente, de forma resumida, ler aqui alguns trechos desta entrevista que muito me comoveu. Aliás, uma entrevista que poderia bem dizer que tem uma forma poética ao relatar a trajetória, repito, de vida do Dr. Wilson. Na rua 15 de novembro, a Casa Amarela de aspecto antigo, bem na região central, guarda uma parte importante da história do legado político de Mato Grosso do Sul. É lá que vive o ex-governador do estado, Wilson Barbosa Martins. Sua filha, Thaís Martins, relata que na casa que já tem 60 anos, mais nova que o ex-governador que completa hoje 100 anos neste 21 de junho. Abre aspas, a casa não sobrevive a ele. As janelas estão frágeis, temos que trocar uma por mês. Destacando aqui o contraste da construção frágil que cede à passagem do tempo e o próprio pai, que continua agarrado à vida e com estágio de saúde estável após um acidente vascular há cerca de 4 anos. Nesta conversa que se estende, continua, mesmo afastado da mídia, a presença de Wilson Barbosa Martins jamais deixou de figurar no imaginário popular dos sul-mato-grossenses. A data será bastante celebrada. Como membro da Academia Brasileira de Letras, hoje terá uma homenagem na nossa Academia Sul-Mato-Grossense. Na segunda-feira, dia 26, na Assembleia Legislativa. O político governou o MS de 83 a 86 e de 94 a 98. Se projetou como uma das figuras mais admiradas e respeitadas do Estado. Ajudou a elaborar a Constituição de 1988, quando então foi senador da República, e foi considerado à época um dos 10 melhores parlamentares também do Senado e também da Câmara de Deputados, quando deputado federal. Defensor de ideias humanistas, era
ele era o, abre aspas, cara mais à esquerda, enquanto seu opositor direto, também ex-governador, tinha um perfil mais à direita. Abre aspas ainda, colocando aqui a fala da sua filha Thaís. No momento em que o país atravessa, se torna mais forte essa expressão de admiração e de carinho por um político que marcou sua presença no Estado, como um político honesto, competente, sério, zeloso pela sua imagem. Lá adiante, quando faz sol e o tempo está bonito, Wilson é levado para o jardim para apreciar o dia. Gosta de ver os jogos do Corinthians e acompanha os noticiários políticos com expressão, senador Moca, de espanto e desaprovação, garante sua filha. Mas, ao final, a filha mais velha recorda do pai zeloso que fazia questão de transmitir todas as suas qualidades para os filhos, inclusive seu grande senso de responsabilidade. Ele também ensinou para os filhos o amor pela natureza. Abre aspas, me ensinava os nomes das flores, das árvores. É uma pessoa suave, generosa, muito tranquila e serena, fecha aspas. Casado com a escritora e artista plástica Nelly Martins, filha também de um ex-senador Vespasiano Martins e de Celina Baís Martins, durante todo o tempo da vida da dona Nelly, portanto, quase 60 anos de casamento até a sua morte. Ela destaca a importância da mãe na trajetória política do pai. Abre aspas. Ela fazia um caminho de flores por onde ele passava. Ajudou com afinco a carreira do pai. Tinha uma qualidade política enorme. Fecha aspas. E ainda encerra, quando disse dos grandes momentos difíceis, porque passam os homens públicos sujeitos, todos nós, a críticas. Ela cita uma grande escritora e poetisa de Mato Grosso do Sul, Glorinha de Sá Rosa, e disse: a escritora Glorinha de Sá Rosa publicou um artigo certa vez, em que dizia que meu pai era imune à intriga e às maldades. E assim encerra essa fabulosa reportagem escrita e publicada no site Campo Grande News de Mato Grosso do Sul. Antes de encerrar a minha fala, é com muito prazer que concedo a palavra ao meu colega senador Valdemir Moca, que teve anos de convivência com o Dr. Wilson Barbosa Martins, tem muito mais a falar dessa grande figura e deste grande homem público que é o nosso eterno governador Wilson Barbosa Martins. Com prazer, senador Valdemir Moca. Senadora Simone, eu havia preparado também um discurso para fazer uma justa homenagem a quem eu considero o político que melhor representou Mato Grosso do Sul. Ele que, quando se elegeu senador, deixou o seu pai, senador Rames, no comando do governo. E sei da proximidade, até porque convivi com o doutor Wilson, tive o privilégio e me senti muito honrado de ser o seu líder, quando governador, na Assembleia Legislativa. Dr. Wilson era uma figura com uma autoridade moral muito grande. Eu até brinquei e, recentemente, numa homenagem que fizeram ao Dr. Wilson, lá na Crisul, com ele ainda presente ali, né, eu disse que a autoridade do Dr. Wilson era tanto, ele se elegeu governador em 82, e naquela época você não elegia prefeito e nem os prefeitos das cidades da chamada Área de Segurança Nacional. E ele indicou para prefeito de Campo Grande o ex-senador, né, ex-prefeito Lúdio Martins Coelho. Mas eu presidi a Câmara de Campo Grande, tinha vindo do movimento estudantil, conhecia muito pouco o seu Lúdio, e havia uma resistência política, coisa de disputa mesmo política local. E eu não colocava o nome do seu Lúdio para ser apreciado. Ele
precisava ser aprovado pela Câmara para ser empossado prefeito de Campo Grande. E aí começou aquela rebeldia, né? E não colocava, até que um dia eu recebi um telefonema. A minha secretária disse: ó, o governador quer falar. Falei: comigo? Ele disse com o vereador presidente, quer dizer, era comigo. Eu disse para ele: alô, como vai, governador? Aí eu ouvi do outro lado: vereador presidente, o governador precisa ser prestigiado. Você tem que colocar na pauta o nome do Lúdio para ser indicado prefeito. E eu, brincando, disse que a minha rebeldia, senadora Simone, acabou naquele exato momento, como eu falei para ele: sim, senhor, e já desliguei o telefone. Isso para retratar a época, né, a liderança que ele exercia em todo o partido. Ele era um líder nato, ele ouvia a todos, vereadores, diretoristas, né, enfim, e ele dava a decisão. Né, político antigo, nascido em berço da UDN, foi, como você já relatou, governador por 2 vezes. Eu acompanhei e tive esse privilégio de ter, e me orgulho muito disso. Tenho o doutor Wilson, assim como tenho o seu pai, Vossa Excelência, sabe disso, como referências políticas a minha vida inteira. Comecei com ele governador e eu vereador, presidindo a Câmara Municipal de Campo Grande. Eu quero, nesse momento, Vossa Excelência me permite render uma homenagem muito sincera ao doutor Wilson, à dona Nélio, já falecida, a sua filha Thaís, a Celina Jalari, falecida também, a todos os outros, o seu filho, o Zinho, mas aos familiares, aos amigos, e eu tenho certeza, render uma homenagem em nome da população de Mato Grosso do Sul, que tem o Dr. Wilson Barbosa Martins como um homem extremamente honrado, muito sério, e que numa época como essa está fazendo uma falta enorme a esse país. Muito obrigado, senadora Simone. Eu que agradeço, senador Moca. Vossa Excelência engrandece a minha fala com um depoimento de quem vivenciou e viveu ao lado deste homem que era de poucas palavras, porque a sua história de vida, a sua ética, a sua conduta já falava por ele. Quando ele chegava no seu espaço com gestos contidos, né, com um olhar, ele conseguia se comunicar e ele conseguia se impor, não através da força, mas através, no espírito até democrático e de bom senso, de palavras muito objetivas, mas com muita consistência. Vossa Excelência, se me permitir, gostaria de poder, que a parte de Vossa Excelência pudesse ser incorporado à minha fala para que pudesse ficar registrado nos anais do Senado Federal este depoimento de quem viveu longamente, por muitos anos, com o doutor Wilson Barbosa Martins e, junto com ele, ajudou a fazer a história de Mato Grosso do Sul. Será uma honra, e eu quero também fazer justiça, porque quando eu disse do seu Lúdio, e o doutor Wilson estava certo, ele indicou o seu Lúdio, que foi um grande prefeito, um extraordinário prefeito para Campo Grande. Então, além de tudo, era um homem que tinha discernimento, conhecia o seu Lúdio e que demonstrou na prática, porque foi indicado prefeito e depois se reelegeu com o voto dos campograndenses e é ainda hoje lembrado como um dos grandes prefeitos de Campo Grande. E também seria injusto lembrar do seu Lúdio só da forma com que doutor Wilson indicou. Não, ele foi indicado, mas depois provou o seu valor e veio a ser um grande prefeito. Mas fica aqui, finalmente, né? Mato Grosso do Sul
teve muita sorte. Teve o Wilson Barbosa Martins, teve Rames Tebe e teve Lúdio Martins Coelho. Muito obrigado, senadora. E hoje tem senador Valdemir Moca, que muito orgulha Mato Grosso do Sul com seu trabalho, considerado entre os 3, ficou em segundo lugar numa pesquisa de um site nacional como um segundo senador, né? Portanto, o primeiro de Mato Grosso do Sul, mais influente e mais competente no ano de 2016. Para mim é uma honra trabalhar ao lado de Vossa Excelência, senador Moca, e me permite, na sua memória, lembrar e fazer uma justa homenagem ao senador Lúdio Coelho, porque foi senador desta casa, para fazer aqui um registro, e história é isso, né? Nós vivemos de memórias, de histórias contadas por terceiros. Me lembro que se meu pai teve a oportunidade de estar uma vez na tribuna desta casa, muito do empenho se deve ao doutor Wilson Barbosa Martins, que o chamou para ser seu vice-governador, e ao doutor Lúdio Coelho. Naquela época, numa disputa de 2 vagas, doutor Wilson estava à frente nas pesquisas, meu pai disputando a segunda vaga, com um perigo de não chegar numa segunda vaga, porque havia passado um tempo fora, alguns 2 ou 3 anos fora da política, numa disputa contra uma máquina violenta do governo contrário à candidatura, né, e ali fazendo campanha para outro candidato. Doutor Lúdio, eu não me esqueço, foi à televisão, chamou o meu pai ao lado, naquela época podia os 2 ao lado, seu Lúdio andava muito com um chapéu, muito conhecido pela população de Mato Grosso do Sul, e disse: quem der o primeiro voto a mim, e passou o chapéu para o meu pai, tem que dar o seu segundo voto a Rames Tebet. E graças a ele, meu pai pôde vir a esta casa, assumir a presidência do Senado, depois se reelegeu com muita facilidade, graças ao empenho, ao próprio mérito dele. Mas eu encerro, senhora presidente, nesses últimos 3 minutos da minha fala, agora, senhor presidente Paim, não sem antes finalizar com uma fala pessoal. Fiz aqui a leitura de uma reportagem, mas aqui falando com o coração e com a alma, eu tenho a convicção que há homens na vida, não só na vida pública, que se contentam em viver a história. Vivem e passam, vivendo a história. Dr. Wilson foi um homem desse, nesses 100 anos, viveu a era Vargas, o seu suicídio, a instabilidade, a estabilidade econômica com Juscelino Kubitschek, presenciou os 20 anos ou 20 noites tenebrosas de uma época de ditadura, a redemocratização, esteve nesta casa aqui fazendo a nossa Constituição cidadã, esteve à frente da Prefeitura de Campo Grande, foi deputado federal, governador por 2 vezes de Mato Grosso do Sul, mas ele não apenas se contentou e se contenta em viver a história. Dr. Wilson quis mais, ele escreveu a história. Há um livro, e é por isso que ele é homenageado hoje pela Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, cujo título é Memória, Janela da História. Memórias, : Janela da História. Mas mais do que viver a história, mais do que contar a história, Dr. Wilson não se satisfez, ele quis fazer história. E ele fez história, e eu não vou aqui me delongar por todo o seu passado brilhante que o povo sul-mato-grossense conhece. São de homens como estes que o Brasil está precisando, verdadeiros estadistas. Quem sabe se os tivéssemos, nós não estivéssemos ou teríamos outros caminhos a escolher, estaríamos percorrendo outros caminhos. Eu encerro a minha fala parabenizando a família, dando um abraço carinhoso a todos os seus familiares, filhos, que têm um filho e uma filha ainda, netos, e encerro realmente dizendo à população de Campo Grande e a Mato Grosso do Sul, em especial, doutor Wilson, em nome de Mato Grosso do Sul e do Brasil, muito obrigada, doutor Wilson. Obrigada, senhor presidente.